chamar aqui já o pastor Gilson Lírio. Amém. Vamos estender as mãos para ele aqui, para nós orarmos. Amém. Mais uma vez. Coloque suas mãos aqui para abençoá-lo em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te engrandecer, adorar o teu santo nome. Agradecê-lo, ó Pai, mais uma vez por essa oportunidade. E aqui, ó Pai, o pastor Gilson, que estará, ó Pai, incumbido de transmitir, ó Pai, aquilo que o Senhor já brotou no coração dele para a tua igreja, Senhor. Pai, nós nos colocamos à disposição a ouvir a sua voz, abrimos o nosso coração, a nossa mente, para aquilo que o Senhor irá ministrar, ó Pai, através da vida do teu filho. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Excelente dia na presença do Senhor. Eu gostaria que você se levantasse mais uma vez, pode ser? Quantos aqui creem naquilo que oram? Amém? Então hoje vocês oraram para que Deus use a minha vida, assim como usou a vida do nosso pastor Fábio. Amém? Você crê que Deus vai me usar? Então, vou pedir para vocês, toda a expectativa que vocês tiverem em relação ao Gilson, joga lá embaixo. E toda a expectativa que você tiver em relação a Deus, joga lá em cima. Tá? Porque, se não for Ele, nada acontece. A gente pode ter frases bonitas, a gente pode ter palavras bonitas, mas sem o Espírito Santo dirigindo, sem o Espírito Santo fazendo a diferença, nada muda, né? Então, eu gostaria de perguntar aqui para vocês, quem aqui é vocacionado? Levanta a mão aí. Todos nós somos vocacionados? Então, apenas os vocacionados, vou pedir para que dê uma salva de palmas linda para Jesus. Amém? Glórias a Deus. Agora pode tomar o seu assento. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Primeiramente, quero, claro, agradecer, né, parabenizar essa igreja por essa iniciativa, esse evento. O templo também muito bonito, né, o templo que eu acho que eu já vi até em vídeos. David Leonardo, Cláudio Duarte, esses daí já estiveram aqui, já. Mas o Senhor já, né? O Senhor Deus sempre, é Ele que comanda tudo aqui. Mas parabéns aos pastores locais, o pastor Márcio, a pastora Miriam, né? Agradeço a Deus pela vida do nosso irmão Diego Rocha, que fez um convite para mim bastante inusitado. De verdade, eu não esperava, né? Mas o convite partiu de uma indicação de uma pessoa que eu acho que não bate muito bem na cabeça, que é o nosso irmão Gerson ali, que confiou em nós, né? Estivemos juntos no IBETEL, onde dava aula lá de liderança cristã, e eu agradeço também pela confiança do nosso irmão Gerson, tá bom? Bom, gente, eu sou, como foi falado aqui, eu sou o pastor Gilson Lírio, sou pastor desde 2007, né, mas desde 2007 eu nunca fui pastor titular de uma igreja, eu sempre fui pastor auxiliar, pastor substituto, né, pastor de louvor, pastor de ministério de jovens, e desde 2009, mais ou menos, eu comecei a fazer algumas coisas voltadas para a liderança, né, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso durante o nosso tempo. Hoje eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus, né, do Ministério de Madureira, no campo de São Mateus, onde sou pastoreado ali pelo pastor Esdras Ribeiro, juntamente com sua esposa, a pastora Iudene Ribeiro, né, de quem eu trago aqui saudações. E me acompanha o meu genro, o Guilherme, que está ali atrás. Me acompanha também o Sidney, que está ajudando ali na filmagem, juntamente com sua esposa, Adriana. Agradeço demais esse casal. O Sidney trabalha comigo, né? Eu hoje gerencio uma empresa, uma central de monitoramento, uma empresa de guincho, né? Através da minha empresa de assessoria. Represento também outras empresas, né, na área comercial.
E o Sidney foi uma surpresa muito grande para a gente ali, que foi conhecendo Deus, foi se interessando pelas coisas de Deus, se tornou um homem de Deus, e graças a Deus muita gente tem sido impactada através da vida dele lá no nosso trabalho. Muitas pessoas ele tem levado para Jesus, e nós temos visto Deus na vida do Sidney e na vida da Adriana. Eu até falei para ele uma vez, se eu saísse dessa empresa hoje, eu sairia feliz, só pelo fato de você estar na presença de Deus. Isso são coisas que a gente vai levando no nosso dia a dia. Então, esse sou eu, tá? Esse é o Gilson que vos fala. Bom, queridos, antes de a gente entrar já no assunto, queria apenas falar um pouco de uma história que eu li recentemente no livro Lealdade e Deslealdade. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. E conta-se a história que eles chamam de Quinta Coluna, onde tinha um rei que era muito poderoso e invadia várias cidades e conquistava as cidades, conquistava vários reinos. E uma cidade, então, sabendo do poder desse rei, se preparou totalmente para que não recebesse, para que não fosse invadida e conquistada por aquele rei poderoso. Então, eles fizeram de tudo, colocaram soldados em todos os cantos das suas muralhas, em todas as suas portas, para que aquele rei não entrasse. E então chegou o servo desse rei e falou para ele, qual vai ser a sua estratégia para entrar nessa cidade? Ele não queria falar, mas ele falou, não, eu tenho a minha estratégia. E uma das estratégias dele era, todos viam que tinham 4 colunas de soldados. Então, por cada entrada da cidade, tinha uma coluna de soldados que entrariam naquela cidade. Aí ele falou assim, mas você percebeu que todos os lugares onde essas colunas vão entrar, está cheio de soldados em volta, e você não vai conseguir adentrar? Qual é a sua estratégia? Ele falou, a minha estratégia é a quinta coluna. Ele falou, mas como assim a quinta coluna? Você só preparou 4. Ele falou assim, não, tem uma quinta coluna. A minha quinta coluna são os meus soldados que estão penetrados do outro lado da coluna, que eles pensam que são soldados deles, mas são meus. Então, quando nós avançarmos, esses soldados vão abrir as portas para que a gente consiga entrar. Então, nesse livro ele traz essa ilustração para mostrar que, muitas vezes, o fato de nós não sermos leais, nós estamos dando poder para o nosso inimigo. Muitas vezes, por nós não sermos leais, nós estamos permitindo que o inimigo penetre, que o inimigo nos atinja. Muitas vezes não precisa o inimigo usar alguém lá fora, às vezes ele vai querer usar alguém aqui dentro. E muitas vezes através da deslealdade. Eu estou falando isso como nós estamos falando com líderes, estamos falando com vocacionados. Então, que nós tenhamos isso em mente. Será que eu tenho sido leal? Será que eu tenho sido leal aos meus líderes? Será que eu tenho sido leal aos meus pastores? Será que eu tenho sido leal no trabalho? Será que eu tenho sido leal na minha casa? Será que eu tenho sido leal no meu casamento? Porque muitas vezes nós vamos deixando brechas, e a gente fala assim, o inimigo entrou, mas ele entrou porque nós deixamos. Então, essa é apenas uma ilustração para que a gente comece a falar sobre vocacionados. Eu não vou ficar repetindo muito, porque muito daquilo que eu coloquei também de anotações, o nosso pastor brilhantemente trouxe aqui. Então, acho que essa parte ele já deixou bem ajustado. Ele quis jogar responsabilidade para mim, mas, na verdade, o melhor quem fez foi ele, já deixou tudo prontinho. Agradeço a Deus pela vida do pastor Fábio. Bom, pode ir para o próximo slide. Eu gostaria que vocês lessem bem forte esse versículo. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Então, aqui é um versículo que eu gostaria que vocês meditassem. É um trecho de um versículo que eu gostaria que vocês meditassem. Somos mais do que vencedores. Lá no final, nós vamos voltar a esse versículo. E eu gostaria que você ficasse com isso em mente hoje. Você falou essa manhã que você é vocacionado. E nós precisamos que você tenha convicção de que você tem um chamado. E como um chamado de Deus,
você já tem que ter a certeza, sou mais que vencedores por aquele que nos amou. Ok? Então vamos para o próximo ali. O pastor falou muito bem sobre a diferença entre vocação e chamado, e eu fui no dicionário para buscar um pouquinho do que era exatamente, o que significava o vocacionado e uma vocação dentro do dicionário da língua portuguesa. Então surgiram esses temas, né? Esses sinônimos aí. Então, o vocacionado é alguém que é guiado, direcionado, orientado, encaminhado, norteado, acompanhado, escoltado, liderado e aconselhado. Então, isso é um vocacionado. Então, não é possível uma pessoa falar assim, eu sou vocacionado, se ela não aceita ser orientada, se ela não aceita ser guiada, tá? Se ela não aceita ser conduzida. Então já começa a pensar aí, eu sou vocacionado, então eu tenho que ser guiado. Eu sou vocacionado, eu tenho que ser direcionado, eu tenho que ser orientado, porque senão eu não estou agindo como um vocacionado. E no outro dicionário, diz assim, aquele que tem vocação, que tem tendência, que tem um chamado. Né? E isso fala ali no dicionário informal. Quantos aqui trabalham na área da saúde? Algumas pessoas trabalham na área da saúde, muito bem. Vocês que trabalham na área da saúde, vocês se sentem vocacionados a atuar na área da saúde? Sim? Sim. Porque aqui nós entendemos o seguinte, nós vamos falar, claro, vamos focar mais no que diz respeito à nossa vocação dentro do ministério. Mas para que vocês entendam, todos nós somos vocacionados de alguma coisa. Alguns são vocacionados a serem advogados, outros enfermeiros, outros médicos, né, outros engenheiros e por aí vai. Mas temos uma vocação no nosso mundo secular, na nossa vida pessoal. E às vezes a gente pensa assim, vocacionado. Eu só sou vocacionado se eu estiver fazendo alguma coisa dentro da igreja. Mas não é assim. Nós temos que entender que, como vocacionados, eu entendo que, como o pastor falou aqui, você ama a área da saúde, então, é alguma coisa que eu posso fazer. Só que tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Logo, se eu sou da área da saúde, eu vou pensar como eu posso melhorar a vida das pessoas na área da saúde, mas sempre pensando, o meu foco é agradar a Deus, é estender o reino de Deus por onde eu estiver. Da mesma forma, aquele que é contador, aquele que é advogado, aquele que é engenheiro, ele ama aquilo que ele faz. Ele se sente vocacionado, ele faz alguma coisa que é diferente, que as pessoas olham e falam assim, poxa, eu trabalho na área da saúde, mas eu não gosto, eu só trabalho na área da saúde para ganhar dinheiro. Afinal, é um mercado que aqueceu bastante nos últimos 3 anos, né? Então, poxa, vamos para a área da saúde, vamos migrar para a área da saúde. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso disso, preciso daquilo, só que não aguenta, muitas vezes, o baque de quem ama a área da saúde. Minha esposa é professora, quantos aqui são da área da educação? Nossa pastora. É uma das áreas que tem sido, hoje, extremamente confrontada, afrontada, é a área da educação. Por quê? Porque as escolas, principalmente ensino fundamental e depois vai para o ensino médio, as faculdades, elas estão bastante poluídas de pessoas que querem mudar a nossa forma de crer, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar a vida. Eles vêm com uma história, com uma ideologia de que nós temos que ser politicamente corretos, quando, na verdade, o que eles querem mostrar você é politicamente correto desde que você entenda que eu estou correto. E é onde nós vamos agir como vocacionados. Nós vamos olhar e falar assim, eu tenho que fazer a diferença nessa escola. Eu tenho que fazer algo que os outros não estão fazendo. Então, eu sou vocacionado por Deus para fazer uma obra além de ser professor. Minha esposa, ela trabalha na área da educação. Ela vira e mexe, traz para mim e fala assim, Gilson, eu não aguento mais. A pressão é muito grande. A gente pode falar do candomblé, a gente pode falar de feitiçaria, a gente pode falar de Halloween, a gente pode falar de tudo, mas não pode falar de Jesus. Porque tudo é cultura e Jesus não é cultura. É onde ela olha e fala assim, não, mas na minha sala, enquanto eu estiver ali, não vai entrar isso. Enquanto eu não ser obrigada a ceder, eu vou permanecer.
Ela divide sala com uma outra professora que não era evangélica e passou a ser evangélica há pouco tempo atrás. E ela falava, vai ter Halloween, eu quero minha sala enfeitada. Ela falou assim, então, mas a gente divide a sala. Eu não concordo com Halloween. Então, as pessoas olhavam e falavam, poxa, mas, então não, tudo bem, enfeita a sua sala, enfeita a sala, só que quando acabar o seu expediente, você tira tudo, porque depois, quando eu entrar, eu não quero que os meus alunos vejam isso. Entendem o significado do vocacionado, que vai além? O vocacionado, ele tem um chamado, e como chamado, ele tem que entender, eu tenho que ir e fazer a diferença. E ali ela está fazendo a diferença. Ela recebe as crianças, muitas vezes já cheias de feridas emocionais, feridas psicológicas, e ela olha e fala assim, eu preciso fazer a diferença na vida da criança. Eu não posso simplesmente falar assim, ela é assim porque a família dela é assim, deixa tudo assim, e eu não estou nem aí com isso, porque não é minha responsabilidade. Ela olha e fala assim, não, eu tenho que olhar para essa criança com um olhar cristão, com um olhar de Deus, porque eu sou vocacionada para isso. Então, nós temos que entender que a nossa vocação, ela sai das quatro paredes, ela vai além, ela vai até onde nós estamos trabalhando, onde nós estamos estudando, onde nós estamos caminhando, por onde nós formos, nós temos que entender, eu tenho uma vocação, como posso dizer, uma passageira aqui, que é a área que eu escolhi para trabalhar, mas eu tenho uma vocação que ela é eterna. Ela vai além desse mundo físico, ela vai além desse mundo temporário, ela vai para a eternidade. E lá na frente, você vai dar conta da sua vocação. Ok? Então, aí nós vemos aqui, o que é vocação, então? É o que temos de melhor a oferecer. Trabalho que fazemos com alegria, sem aquele peso, aquele esforço. Normalmente se trata de dominar determinada área. Aí no mini dicionário Luft ele fala, ação ou efeito de chamar, chamamento, escolha, predestinação, tendência artística ou profissional, pendor. Então, nós vemos aqui alguns sinônimos de vocação, dom, dádiva, poder, presente, privilégio, virtude, indicação, afeição, afeto, predisposição e propensão. Olha que interessante, para que a gente tenha noção do que nós somos no reino de Deus. Quando você foi vocacionado, Deus falou assim, eu vou presentear essa pessoa com algo diferente, com algo específico. E quantas vezes a gente abre mão desse presente e fala, Deus, eu não quero esse presente. Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu sempre gostei, na minha juventude, eu sempre falo isso, que eu sempre gostei muito de cantar. Cantava na igreja, cresci na Assembleia de Deus, e depois fui para a Igreja Batista, onde fiquei 25 anos lá. Mas eu gostava muito de louvar. E, de repente, Deus começou a falar para mim, eu quero te usar na palavra. Eu quero te usar para você levar minha palavra para outros lugares. E eu olhava e falava assim, mas Deus quer me usar na palavra, o hino tem uma palavra, então é através do louvor, é isso. Eu não dava muita ênfase para essa parte da palavra, né? Que às vezes a gente pensa que é simplesmente alguém que vai lá e fala alguma coisa. Não, quando Deus te chama para a palavra ou para o louvor, Ele está falando assim, eu te dei esse presente e pode ter certeza que ele vai ter um efeito maravilhoso na vida de outras pessoas. Eu fui protelando, até que as portas no ministério de louvor começaram a se fechar. Se fechar, eu não via mais espaço para eu atuar. Aí foi quando eu olhei e falei assim, tá bom, Deus, eu entendi. Eu tenho que agora me preparar, eu tenho que estudar mais a palavra de Deus. E uma coisa que sempre me incomodava, como o pastor falou aqui, uma coisa que me odiava, me fazia odiar, era quando eu olhava as igrejas e via a falta de estrutura de lideranças, onde pastores não davam ênfase para criar líderes, para produzir líderes. E na igreja onde eu e minha esposa fomos ordenados a pastores em 2007, o pastor, ele teve a brilhante ideia de me presentear com o livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. Não sei se vocês já leram esse livro. É um desafio muito grande. A gente começa a ser confrontado, até que chegou uma hora que eu falei assim, pastor, eu li o livro, gostei. E como que a gente vai aplicar isso na igreja?
Como nossos líderes vão praticar isso? O que você acha? Pastor, eu tenho que fazer um estudo, pastor. Não dá, depois do que eu li, não dá para ficar calado, não dá para ficar quieto, não. A gente tem que transformar essa liderança. Essa liderança tem que ser diferente, essa liderança tem que avançar, essa liderança precisa fazer alguma coisa a mais. Então faz o seguinte, faz você o curso. Monta você o seminário. Eu falei, meu Deus, sério mesmo, pastor? Sério. Aí foi o primeiro curso que eu fiz voltado para a liderança. Peguei aquelas 21 irrefutáveis leis da liderança, e trouxe para o nosso meio, porque ele dá muitos exemplos americanos, europeus, tal. Eu trouxe para o nosso mundo, falei assim, a gente precisa entender cada uma dessas leis dentro da nossa liderança. Eu comecei a trabalhar nessa área. Aí, em 2009, fiz o primeiro seminário, né, com 13 semanas. Depois nós fizemos a formatura, tal. E depois Deus foi levando a gente para outros ministérios. Voltei para a Igreja Batista, onde eu tinha sido inicialmente, e o pastor falou assim, Gilson, eu quero também aqui esse curso. Vamos fazer esse curso. Fomos lá, e as pessoas começam a se sentir incomodadas. Elas falam assim, a gente precisa de mudança, eu preciso entender o que é ser líder. E por isso que eu parabenizo a atitude dessa igreja por investir em líderes e por ter os pastores aqui participando. Porque existem muitas igrejas que os pastores falam assim, os meus líderes precisam ser treinados. E você, pastor? Não, eu já sei. Eu não preciso ir, não. Eles precisam, porque Deus me livre. Eu tenho os diáconos ali que não adianta, não consegue ir para frente. Tem uns líderes ali que não sabem lidar com gente. Tem muita gente... Mas eu sei, eu sou pastor, só que eles têm que entender. Só que não adianta, a mudança não vem de baixo para cima. A mudança ela tem que vir de cima para baixo. E por isso, louvo a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, por investirem nos líderes dessa igreja. E eu tenho certeza que isso é apenas o princípio de algo grande que Deus quer fazer. Eu estive com a equipe do John Maxwell quando ele trouxe o curso 1 milhão de líderes para o Brasil, e eles falavam assim, nós cremos, o John Maxwell, caso vocês não saibam, ele é um dos maiores treinadores de líderes da nossa atualidade, é escritor de vários livros e pastor evangélico também. E ele os livros deles circulam o mundo inteiro. Então, para cada país, ele tem um tipo de estratégia muito bom. E eu, estando como coordenador da equipe dele em São Paulo, estive com um dos diretores deles, eles falaram assim, nós cremos que nós vamos viver um grande avivamento. Quem crê que nós vamos viver um grande avivamento? Aí ele falou assim, só que tem uma coisa, a gente crê que esse grande avivamento vai começar com os líderes. É um avivamento diferente, porque às vezes a gente pensa em avivamento apenas em dons de línguas, em dons de profecias que devem ser pregados, que devem ser reconhecidos, sim. Mas ele fala, mas é um avivamento estrutural, onde Deus vai movimentar as lideranças da igreja para que se tornem verdadeiros líderes, e através desses novos líderes, uma nova geração comece a invocar o nome de Deus, fazer as coisas de uma maneira exemplar. Porque hoje nós estamos cansados de ver pessoas que se dizem líderes, pessoas que se dizem pastores, pessoas que se dizem tanta coisa, tantos títulos, e quando você vai ver a vida da pessoa, não é uma vida íntegra. Se você fala para a pessoa, segue esse líder, ele fala, Deus me livre. Então nós temos que tomar esse cuidado. Nós temos que ser o exemplo para as pessoas, para os nossos liderados. Então, falando aí para vocês sobre a vocação e o vocacionado, nós vamos para o próximo slide. Quem aqui, quando foi para a faculdade, fez teste vocacional? Hoje eu acho que nem existe mais isso, né? Alguns fizeram, glória a Deus. E qual a ideia do teste vocacional? É que a pessoa saiba o que ela gosta e o que ela não gosta, para que ela entenda a sua vocação. Muita gente, depois que faz o teste vocacional, ela se sente ainda mais atrapalhada, né? Porque ela fala assim, meu Deus do céu, mais me confundiu do que me ajudou esse teste. Né? A pessoa fala, tá, beleza, fiz o teste, e agora, qual é a minha vocação? Você não descobriu? Não. Nem eu, também não sei não. Aí a gente vai entendendo mais ou menos uma linha daquilo que a gente tende a buscar. Né?
Não adianta, a pessoa que não gosta de conta, não adianta falar assim, eu vou ser engenheiro. Não adianta. Então, aí nós começamos a entender, poxa, então, qual é a minha vocação? Que o pastor deu várias orientações aqui. Começa com isso, teste vocacional. Comece a fazer uma seleção daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta. Pode passar, querido. Aí você tem que começar a olhar e falar assim, por acaso, eu sou um vocacionado? E vocês já falaram que vocês são vocacionados. Só que aí vai uma pergunta, por quem eu fui vocacionado? Quem me vocacionou? E a outra pergunta, para que eu fui vocacionado? Eu estou sendo vocacionado? E para quem eu fui vocacionado? Então, são algumas reflexões que nós temos que colocar, que nós temos que pensar hoje. E falar, poxa, eu sei que eu sou um vocacionado, mas por quem eu sou vocacionado? Como homens e mulheres de Deus, nós entendemos que nós fomos vocacionados por Deus. Certo? E para quê? Tem que ter um propósito. Para quê? O reino de Deus precisa ser estendido através de nós. Então, para que eu estou sendo vocacionado? E para quem eu estou sendo vocacionado? Irmãos, eu tenho comigo que hoje nós vivemos um momento muito complicado, porque os nossos relacionamentos estão abalados, os nossos relacionamentos estão entrando em desarmonia total, porque hoje nós vivemos uma era da tecnologia em que as pessoas falam com o seu cônjuge no sofá através do WhatsApp. Ah, você viu aí que eu te mandei? Ah, eu vi. Ah, mas o que você quis dizer? Manda lá. Aqui, ó, o que eu quis te dizer foi isso. Ah, tá. E o nosso relacionamento muitas vezes é preso nisso. O que acontece com um relacionamento desse tipo? Chega uma hora que nosso relacionamento começa a criar um buraco tão grande que a gente não tem para quem a gente exercer a nossa vocação. Porque como eu vou me relacionar com uma pessoa se eu não consigo mais falar com as pessoas? Como que eu vou falar com alguém se eu tenho a pessoa no Facebook, curto tudo o que ela faz, no Instagram e tal, passo do lado dela, não tenho coragem de falar oi, porque eu não tenho o que falar com essa pessoa. Então, como que eu vou falar de Jesus para uma pessoa que eu só conheço virtualmente? Ah, essa pessoa trabalhou comigo, essa pessoa estudou comigo, vou adicionar ela aqui. Pum, adicionei. Aí começa, ai, que lindo, ai, você fez isso tão legal, ai, foi tão fofo, que não sei o quê, Você encontra a pessoa no mercado, ai, deixa eu ir para lá, porque eu não sei o que falar com essa pessoa. Esse é o mundo que nós vivemos. Só que tudo isso, irmãos, é aquilo que nós falamos no começo. Se nós não somos leais à nossa vocação, nós mesmos estamos deixando o inimigo entrar na nossa casa. Nós mesmos estamos abrindo as portas para que ele entre no nosso ministério, para que ele tome conta da nossa vocação e ele dite as regras daquilo que nós devemos e aquilo que nós não devemos fazer. Porque se eu tenho uma vocação, eu tenho que ser direcionado a alguém. Mas para quem, se eu não consigo falar mais com ninguém? Percebem? Nós vivemos um tempo em que as pessoas preferem a companhia de um animal, de um cachorro, do que de pessoas. Porque o animal, o cachorro, ele é fofinho, ele é mais amigo, ele não reclama de mim de nada, ele não discorda de mim em nada. Então, por que eu estarei com uma pessoa? Se essa pessoa é contra mim, se essa pessoa tem opinião contrária a mim, por que eu vou me relacionar com alguém? Por que eu vou casar? Por que eu vou formar família? Se dentro de uma família as pessoas pensam diferentes, então eu prefiro não ter essa responsabilidade, esse compromisso. Então, eu prefiro ter um cachorro. E isso faz com que na igreja nós não tenhamos mais relacionamento. Nós não queiramos mais falar com as pessoas sobre a nossa vocação. Não queiramos mais falar com as pessoas sobre aquilo que Deus colocou no nosso coração para falar, porque a gente olha e fala assim, não, é muita coisa. Vai chegar um tempo que nós vamos começar a mandar o WhatsApp para o céu e esperar que Deus mande a mensagem. Porque nós não queremos mais ter relacionamento. E a ansiedade que nós temos, muitas vezes é exatamente isso, porque nós oramos e depois nós vamos no Facebook para ver se veio a resposta.
Será que Deus vai falar comigo através de alguém no Facebook? Qual está sendo a nossa vocação? E o que nós estamos fazendo com essa nossa vocação? Nós não conseguimos falar com as pessoas da empresa, nós não conseguimos abrir um diálogo, né? Mas nós temos que tomar cuidado, porque aquilo que Deus colocou para você fazer, aquilo que você tem amor em fazer, faça, para a glória de Deus. Existem várias pessoas que têm vocação e isso fica muito nítido, né? Meu sogro, por exemplo, ele faz uma lasanha de batata como ninguém. Eu falo, sua vocação é fazer essa lasanha de batata, meu. Porque até os pastores, quando ficam sabendo, falam assim, pelo amor de Deus, faz uma lasanha de batata para mim, vai só para mim, para eu levar para casa. É uma vocação, ele gosta, ele ama fazer aquilo. Final de ano, fazer festa na igreja, de Réveillon, coloca na mão dele, vai ficar muito bom. Todos nós conhecemos, quem não conhece o Silvio Santos, né? Que vocação de um comunicador, que que faz a diferença naquilo que ele pode fazer. Um taxista, olha só, o taxista tem uma vocação, tem uma vocação. Eu lendo um livro do Mário Simões, um amigo meu, ele fala sobre meu chamado, meu ministério. Depois, se vocês puderem ir atrás desse livro, é muito bom. Que ele fala que ou melhor, meu trabalho é o meu ministério, perdão, meu trabalho é o meu ministério, que ele começa a dar insights para que a gente entenda como que eu posso cumprir o meu ministério através do meu trabalho. E ele conta o exemplo de um taxista, que ele estava viajando com um taxista, começou a conversar, papo vai, papo vem, o taxista falou para ele que era cristão. Ele falou, poxa, bacana, mas... Ele falou assim, qual o seu sofrimento como taxista? Ele falou assim, eu amo ser taxista. Mas é claro, às vezes eu não consigo ir para a igreja por conta da minha profissão, que às vezes eu tenho que trabalhar demais, tal. Mas uma coisa eu aprendi, esse taxista fala. Todos os dias eu falo de Jesus para alguém. Todos os dias. E o taxista não tinha uma função na igreja. Ele não era pastor, ele não era um líder. E às vezes trabalha ali no escondidinho, a gente olha e fala assim, aquele irmão só vem para a igreja esquentar banco. Mas não, ele entendia que ele tinha um chamado, que ele podia cumprir a sua vocação como trabalhando. Então ele falava de Deus com alegria, e ele falava assim, e ele começou a falar, ele chorava de emoção quando ele falava das pessoas que contaram as suas vidas e depois tiveram suas vidas mudadas através do Senhor Jesus. Né? Então, isso, irmãos, acontece. Policiais, quantas pessoas elas têm aquela coisa desde criança, eu quero ser um policial para cumprir a lei. Nós conhecemos algumas celebridades, algumas pessoas do esporte, né? A Ayrton Senna da Silva, todo mundo que viu um pouco da trajetória da Ayrton Senna, é uma coisa incrível, que todo mundo fala assim, Ayrton Senna da Silva. Quando se ouve falando Pelé, poxa, esse cara tinha uma vocação em jogar bola que ninguém tem. Oscar Schmidt, né, no basquete. Então, são pessoas que tinham uma vocação, ou que têm uma vocação, da mesma forma que vocês. Cada um de nós tem uma vocação. E às vezes a gente confunde a nossa vocação, porque a gente fala assim, eu só tenho a minha vocação se eu for um pastor. E antigamente, a igreja vivia dessa forma. Lá atrás as igrejas olhavam e falavam assim, poxa, quem eu acho, o pastor geralmente indicava, falava assim, eu acho que aquele irmão fala bem, eu acho que ele tem que ser pastor. Vocês concordam? Concordam. Enviava aquele irmão para um seminário, aquele irmão fazia aquele seminário, voltava, bom, agora você está pronto para ser pastor. E muitas vezes aquela pessoa não tinha chamado para ser pastor. E acabava frustrando. Muitos, claro, indicavam seus próprios filhos. Muitos pastores, como viam o seu filho crescendo junto com ele, percebendo a sua vocação, falavam assim, eu vou indicar o meu filho. E aí passava-se o pastorado de pai para filho. E as coisas aconteciam dessa forma. Então as pessoas começaram a ter em mente o quê? Eu não tenho nenhuma vocação, porque eu não sirvo para ser pastor. Eu não tenho nenhuma vocação, porque eu não sirvo para ser líder das irmãs, líder dos homens. Querido, você tem uma vocação. Há um tempo atrás, não se existia, por exemplo, eu vi uma homenagem linda aqui no começo, falando dos líderes dessa igreja, mas há um tempo atrás não existia esse negócio, um líder de coreografia. Quem ia imaginar que isso era uma vocação de alguém, adorar a Deus através de dança?
Percebe? Alguém que fez uma coisa diferente e fala assim, Deus quer me usar através disso. E tem aqueles outros também, ministério de louvor, poucas igrejas entendiam como ministério. As igrejas falavam assim, tá bom, você quer cantar, canta e os hinos da harpa, irmão. Aí, de repente, poxa, peraí, olha o campo que tem para ser trabalhado no ministério de louvor. Nós precisamos investir, porque não é apenas música, é levar o povo à adoração, é levar o povo para um novo ambiente, é entender que essas pessoas precisam ter compromisso com Deus, não são apenas pessoas que chegam na igreja, ensaiam e cantam. Quem há 20 anos atrás, ou até menos, pensava em a igreja ter um departamento de mídia? Não se existia isso. Vocação. Uma vocação que muitos, às vezes, ainda olham meio que com desprezo. Poxa, a pessoa vem para a igreja para ficar cuidando de imagem? A pessoa vem para a igreja para ficar cuidando de som? Fala sério, isso daí qualquer um faz. Coitados. Às vezes eu sento ali com o Sidney lá na empresa, ele começa a falar dos desafios dele. Gil, você sabe quanto custa um equipamento desse? Gil, você sabe quanto custa uma lente dessa? Gil, você não sabe o quanto tive que investir nisso. Aí emprestei para a pessoa na igreja, a pessoa não tinha habilidade, quebrou. Irmãos. Vocação. Nós temos pessoas que são vocacionadas para pescadores. Como nós já vimos antes, com o pastor Fábio. E olha que interessante, Jesus começa a fazer o seu ministério chamando pescadores, pessoas que talvez todo mundo olhava e falava assim, quem é aquele? É apenas um pescador. Aí depois ele vai para publicanos, que eram os caras que trabalhavam para Roma, né, cobrando os impostos dos judeus. Todo mundo olhava e falava assim, isso é vocação, gente? Fala sério, esse cara é um publicano, ele fica cobrando a gente o tempo todo, o cara é chato. Aí Jesus fala assim, é esse chato que eu quero. E quem sabe você olhe para você, olhe para o seu passado e fala assim, sou muito chato. Ou alguém olhe para você e fala assim, essa pessoa não tem nada. Jesus, essa manhã, está falando assim, você tem muito. Se você deixar eu trabalhar nas áreas que eu quero te usar, ninguém te segura. E aí, em cima disso, nós vamos para o próximo slide, que vai falar um pouquinho sobre a vocação. Vocação de Mateus. Ou em alguns evangelhos, vocação de Levi. Eu, quando peguei esse exemplo, eu olhei e falei, poxa, quase ninguém fala da vocação de Mateus, né? Quase ninguém fala de Mateus na Bíblia. Eles falam de Pedro, falam de Paulo, falam de João, fala de Pedro, o trio, né? Pedro, Tiago e João. Mas dificilmente alguém fala de Mateus. Mas olha que interessante. Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus 9. Mateus 9, como está escrito ali, versículo 9. Jesus saiu dali e, no caminho, viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Então, primeiro assim, ele tem o chamado para Mateus e ele o vocaciona, fala assim, vem comigo. E olha que interessante, um homem que todo mundo olhava torto para ele, da mesma forma como Zaqueu, de repente chega o mestre e fala assim, vem comigo, me segue. Ele larga tudo e segue Jesus. Jesus não falou assim, vem comigo, que você vai ver, eu vou te dar uma casa linda, um carro maravilhoso, tudo do bom e do melhor, tal. Não. Ele já conhecia a fama de Jesus e ele simplesmente olhou e falou assim, tá bom, eu vou. Se Jesus te chamasse hoje e falasse assim, vem comigo, você largaria tudo e iria com Jesus? Imagina, você trabalhando, tendo o seu ganha-pão, e Jesus fala assim, larga tudo e vem. Você iria com Jesus? Mateus foi.
E olha que interessante, vamos para o próximo tópico aí, versículo 10. Aí logo a gente vê uma missão do vocacionado. No versículo 10, mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de quem? De Mateus. Ué, ele vai para a casa de Mateus, o cobrador de impostos. Muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. A primeira coisa que Mateus fez, conheci Jesus, vou seguir Jesus. Aí ele pega e fala assim, eu conheço um monte de gente igual eu, tudo torto, tudo errado da vida. Vou fazer um jantar, vou chamar todos eles, porque eu preciso que eles conheçam o que eu conheci também. É a nossa missão. A missão do vocacionado. Eu fui vocacionado. Por quem? Por Jesus. Para quem? Primeiramente, para as pessoas que estão no meu convívio. Mateus percebe a sua vocação e fala assim, isso não pode ficar só para mim. Eu preciso levar outras pessoas para conhecerem o que eu conheci também. E Jesus não se importa que ele tem que sentar na mesa com eles. Todos eles sentam-se à mesa e Jesus começa a falar com eles. Aí nós vamos para o versículo 11. Aí começa a apertar um pouquinho. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Então, temos que entender o seguinte, a partir do momento que Jesus nos convida, nós começamos a sentir um incômodo tão grande em nosso coração que a gente fala assim, eu preciso chamar outras pessoas para conhecerem isso. Quem que eu vou chamar? As pessoas que estão próximas a mim, as pessoas de má fama, as pessoas que eu conheço, para conhecerem Jesus. Só que depois já vem um desafio. Ele começa a se indispor com aqueles que não queriam Jesus. E com a gente não é diferente. Quando nós começamos a falar de Jesus, nós começamos a nos indispor com pessoas. Sidney, você até desculpa usar um pouco mais você hoje, tá? É referência, a gente tem que utilizar. O Sidney, quando começou a ir para a igreja, aí ele, na igreja que ele frequenta, lá eles têm o evento lá de face a face com Deus, né, onde eles têm um encontro com Deus, onde eles falam sobre pecado, onde eles falam sobre o diabo, falam sobre o amor de Deus. E o irmão do Sidney estava numa situação depressiva, ou melhor, depreciada totalmente. Até o dono da empresa olhou para mim uma vez e falou assim, você sabe quem é o Alan lá fora? Que é o irmão do Sidney. Eu falei assim, eu sei, de ouvir falar, às vezes o Sidney me fala, às vezes ele fala. Ele falou assim, porque dentro da empresa, ele não é o que ele é lá fora. Por isso que você consegue controlar ele lá dentro. Por isso que você consegue conversar com ele e tal. Porque se ele na empresa fosse o que ele é lá fora, a gente estava perdido. Envolvido com quem não presta, envolvido com um monte de gente ruim, envolvido com drogas, aquela coisa terrível. E o Sidney começa, né? O Sidney foi resgatado, fala assim, eu estou incomodado em a minha família não conhecer Deus. Minha família também vive a mesma situação que eu vivia e eu vou chamar o meu irmão. E toda hora o irmão dele, não dá, negão, não dá. Até que chegou uma hora que ele falou assim, eu vou nesse evento aí com você. Aí vai vendo, o Sidney chamou uma pessoa de má fama dentro daquele ambiente. De repente, o que as pessoas começam a fazer? Começam a apostar dentro da empresa. Quanto vocês querem valer que ele não vai permanecer? De repente, volta o Alan do encontro com Deus, feliz da vida, me abraçou, chorou, tal. Gilson, nunca imaginei que eu fosse sentir uma coisa dessa. Deus está comigo, cara. Deus mostrou que me ama, tal. E foi. E os caras, não dou 3 meses. Valendo dinheiro, não dou 3 meses. Coitado do Cid, ele passava e falava, Gilson, eu não acredito que eles estão fazendo isso, meu Deus do céu. Os opositores olhavam e falavam assim, não, ele não vai, não pode permanecer.
e para a glória de Deus ele prevaleceu. Já está há mais de 2 anos, né, Sidney? Já está há mais de 2 anos na presença de Deus. Esses dias ele veio falar comigo, ele se emociona muito, né? Falou assim: Gilson, eu não merecia nada do que Deus faz comigo, cara. Em pensar que a gente está fazendo um núcleo dentro da minha casa hoje, e os caras que iam para a rua comigo, os caras que fumavam droga comigo, estão indo para a minha casa para ouvir de Jesus. Porque eu chamo eles, eu falo assim, quando eu ia para o mundo, para as coisas ruins, vocês queriam que eu fosse com vocês, não é? Agora vocês vão ter que ir comigo também para a coisa boa. Vocês vão ter que aprender um pouquinho do que eu estou vivendo. Então, isso, irmãos, é a função de um vocacionado, fazer essa diferença. Você vai se indispor, vão ter opositores, mas você vai falar assim: eu tenho uma vocação. Eu sou vocacionado, eu tenho certeza daquilo que Deus quer para a minha vida. Aí depois vamos para o versículo 12. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus defende o que ele convocou, defende os amigos de quem ele convocou e ainda confunde os opositores. Ele fala assim: quem precisa de médico são os doentes. E vejam, Jesus poderiam falar para eles: e vocês também são doentes, porque eles também eram doentes. Mas Jesus deixou e falou assim: tá bom, vocês acham que vocês não são doentes, então tá bom, eu vim para os doentes, tá bom? Vocês acham que vocês são sãos? Então tá bom, fica com a sua sanidade aí, eu vou para os insanos. Então, o que eu quero dizer com isso? Não se preocupe com os opositores, porque Jesus estará do seu lado na sua vocação. Apenas cumpra aquilo que Deus colocou na sua mão, cumpra aquilo que Deus colocou para você fazer, que você vai ver Deus te defendendo diante de pessoas que você nem imagina. Porque Ele está com você. Ele te vocacionou. Você foi vocacionado por Ele para fazer diferença no mundo em que você está. Amém? Todos acordados? Amém. Agora vamos para o próximo slide. Aí um pouco daquilo que eu não vou me ater muito a esse tópico, porque já foi bastante utilizado pelo pastor Fábio. Aí tem os 3 pontos, né? Inclusive o livro que estou escrevendo, ele traz um pouco desse sermão, né? Desse texto de Jesus aí aos discípulos. Em Marcos 8,34, o pastor leu em Mateus 16, em que Jesus chama os seus discípulos e fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, são 3 pontos que o vocacionado tem que entender que ele é desafiado. Primeiro, tem que negar as suas vontades, os seus desejos. Segundo, tomar a sua cruz, como já foi dito. A sua cruz não é a cruz de Cristo, porque Ele já levou. E também não é a cruz do seu irmão. A Bíblia fala para nós nos ajudarmos com o fardo um dos outros. Ajudar com o fardo um dos outros, não carregar a cruz do outro. E muitas vezes o problema do vocacionado é quando ele começa a achar que a cruz do outro é a dele. O filho casa, a mãe quer que o filho fique na casa dela. Já foi, é a casa deles. Aí o filho tem filhos, deixa que eu cuido dos meus netos. É o pai que cuida dos filhos. Cuidado para você não tomar uma cruz que não é sua. E isso acontece muito entre nós. Porque se nós começarmos a carregar a cruz do outro, vai chegar uma hora que você não estará carregando a sua cruz. E Jesus te desafia a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Qual é a minha cruz? A minha vocação. Aquilo que te tira da sua vocação, pode ser que não seja a sua cruz. Então comece a olhar para isso. O que está me prejudicando? O que está me impedindo de cumprir a minha vocação? Será que eu não estou carregando a cruz de outro? Lembro uma vez que eu fui pregar sobre esse texto, e tinha uma irmã na nossa igreja, que era aquela irmã que assim, ela estava na oração
todos os dias, toda hora. Se chamassem ela 3 horas da tarde, ela ia. Se chamassem 10 horas da manhã, ela iria. Bênção. Nós temos que orar, nós temos que ajudar a igreja. Nós temos que estar inseridos na videira, nós temos que estar intercedendo pelo povo de Deus. Só que nós temos que tomar alguns cuidados, porque a Bíblia fala, vigiai e orai. E às vezes a gente quer orar demais e vigiar de menos. E essa irmã, ela morava no mesmo condomínio que eu. E ela tinha uma filhinha de 2 anos. E a filhinha dela, vira e mexe, ela ficava brincando com os meninos, às vezes os meninos de 7, 8 anos, tal, e a menina às vezes levantava, não tinha mãe por perto, ela descia para brincar, às vezes sem roupa, às vezes toda descuidada, toda relaxada. Isso é um exemplo de uma filha de crente? Aí depois começa uma sequência de fatos. A mãe vai para a igreja orar, leva a filha para a escolinha, sai da igreja de tão preocupada com as coisas que tinha para fazer em casa, para esperar o marido chegar, ela voltava para casa e deixava a filha na escola. E algumas vezes a escola ligava e falava, mãe, sua filha está aqui. Meu Deus, eu esqueci minha filha. Meu pai do céu, minha filha está lá. E eu pregando sobre isso, e ela comentou comigo depois. Eu falei, irmã, você tem que vigiar. Você tem que vigiar, você é um exemplo na casa de Deus. As pessoas vão olhar isso e vão falar assim, poxa, como pode a pessoa fazer tanto na igreja e a família dela se perdendo? Que ela não estava mais acompanhando os seus filhos. E de quem que é a obrigação de cuidar dos filhos? Não é dos pais? Eu só sei que aquilo deu uma confusão tão grande, porque aí o pastor não queria entender desse lado. Ele falou assim, mas ela não tem nada para fazer na igreja, ela só faz isso. Eu falei, pastor, isso você acha pouco? Você acha pouco? Olha como está a família dela. Nós, como pastores, nós temos que orientar, nós temos que dar um norte. Como nós falamos aqui, o vocacionado ele é orientado. Então, os pastores, os líderes, têm que orientar, falar assim, irmão, cuida da sua casa. E depois disso que você entendeu, não é a minha vontade que tem que prevalecer, é a vontade de Jesus. Entendeu que você tem as suas responsabilidades, tem que tomar a sua cruz. Aí Jesus fala assim, agora você pode me seguir. E eu faço um paralelo em relação a isso, com esse texto, no mundo espiritual e no mundo corporativo também. Porque também não é diferente. Às vezes a gente acha esse texto muito pesado, né? Porque nós queremos espiritualizar tanto as coisas, que tudo que Jesus fala que é para a gente fazer, a gente acha pesado demais. Tudo que ele fala assim, faz isso. Ai, meu Deus do céu, que peso, que fardo. Só que quando a gente chega na empresa, a gente aceita ser contratado. E a empresa coloca várias condições. Fala assim, você vai trabalhar aqui? Então não é do seu jeito, é do meu, tá bom? Tá bom, eu aceito, preciso ganhar dinheiro. Então, você precisa trabalhar nesse horário. Mas esse horário eu tenho isso e isso para fazer. Então, ou você cumpre esse horário, ou você está fora. Então tá bom, eu vou fazer esse horário. Aqui você tem que usar esse tipo de roupa. Mas eu não gosto de usar esse tipo de roupa, eu gosto daquele. Você quer ficar aqui? Quero. Então, mais uma vontade sua que você deixou para trás. Negou a si mesmo. Você vai ter esse líder que vai se reportar aquele líder que vai se reportar aquele outro. Mas eu não gosto desse líder. Você quer ficar com a gente? Sim. Então, submete a esse líder. Mais um desejo que você deixou para trás. Então, nós vamos entendendo que a gente vai se negando, a gente vai se negando, a gente vai se negando. Só que para a gente é normal se negar para o mundo, se negar para as pessoas. Mas nós não queremos nos negar para Cristo. Nós queremos nos negar para tantas coisas, para tantas tarefas, para tantos afazeres. A tecnologia é isso, está mudando tudo, e eu tenho que entender. Sim, nós temos que entender, e muitas vezes nós estamos abrindo mão de nós mesmos para dar ênfase às coisas tecnológicas, às coisas do mundo. E quando é para Jesus, nós achamos que está pesado demais. Quando nós nos casamos, nós escolhemos a esposa, nós vamos atrás, só que depois começa a estreitar a coisa. Está noivo, filhão? Vai começar a apertar um pouquinho. Você vai ter que comprar as coisas de casa. Então, mas o meu desejo era comprar um tênis. Dessa vez você não vai comprar um tênis, você vai ter que comprar um guarda-roupa, tá bom? Então, vamos lá fazer uma parcela que você vai... Tá bom, abrir mão de um desejo meu. Tranquilo. Por amor a essa pessoa, eu vou fazer isso. Aí casa, vamos dormir na mesma cama, mas você ronca, mas vai dormir comigo. Abri mão de desejo meu. Poxa, era tão gostoso dormir sozinho na minha cama, a cama era toda minha. Abriu mão de um desejo seu.
Aí você tem que tomar a sua cruz. Tem as suas responsabilidades. Tem que pagar a conta, que não é o vizinho que vai pagar. Vai cuidar dos filhos, que não é o vizinho que vai cuidar. Você percebe? Tomamos a nossa cruz. E então nós seguimos juntos num único casamento, num único relacionamento. Então, quando Jesus ele traz isso, ele não traz algo assim totalmente absurdo. É claro que o propósito é gigantesco. É claro que o propósito é muito maior. O propósito é eterno. Então, o peso vai ser maior, porque o galardão vai ser maior também. E às vezes nós queremos abrir mão, nos negar a nós mesmos por um resultado tão pouco, temporal. Mas não queremos abrir mão para algo eterno. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Quando você lê esse texto, reflita sobre isso. O que eu estou deixando de lado? E para que eu estou deixando de lado? Tá? Depois você olha e fala assim, e o que eu estou deixando de lado para Jesus? Eu como vocacionado. Vamos para o próximo? E aqui algumas responsabilidades. Nós falamos de alguns desafios, e agora nós vamos falar de algumas responsabilidades do vocacionado. O vocacionado ele tem que ter foco. Nós temos que ter foco. Às vezes a gente sai jogando para tudo quanto é lado. Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo. Não. Comece a ter foco na sua vida. Comece a planejar. Às vezes a gente se atém muito àquele texto que fala que os planos são dos homens, mas a resposta vem de Deus, então eu não preciso planejar. Não, a Bíblia não fala que a gente não tem que planejar. A gente planeja, apresenta a Deus, e Deus vai falar assim, isso você vai fazer, isso você não vai fazer. Isso é para me glorificar, isso não é para me glorificar. E você vai seguir o rumo. Só que tenha foco. Às vezes a gente sai disparando para todo lado e não consegue entender o que realmente eu, como vocacionado, tenho que fazer. Precisa ser fiel. Nós precisamos ser fiéis à nossa vocação. Fiéis àquele que te convocou. Fiéis àquele que te lidera. Fiéis àquele que compartilha com você. Fiel àquele que faz companhia, que tem relacionamento com você. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande em ter pessoas fiéis do nosso lado. E às vezes a gente fica feliz da vida quando alguém chega em nós e fala mal do outro. Fala assim, se ele falou para mim é porque ele confia em mim. Que nada. Se ele está falando para você, quando ele for falar para o outro, ele vai falar de você para o outro. E às vezes a gente fica, confia em mim. E a pessoa ainda chega e fala assim, não fala para ninguém, porque eu só estou falando para você. A gente olha e fala assim, que bom, eu tenho um amigo. Mas a única vez que a pessoa falou com você foi essa vez. Que amigo é esse? Tome cuidado. Não caminha só. O vocacionado ele não caminha só, ele entende que o plano de vida dele envolve pessoas, envolve hierarquias. E às vezes nós não queremos mais ser liderados, nós queremos apenas liderar. Só que você não será um bom líder se você não for um bom liderado. Então pese isso, comece a olhar e falar assim, poxa, será que eu estou sendo um bom liderado para poder liderar? Nós precisamos entender, eu não posso andar sozinho. Quando Deus formou Adão e Eva, Ele formou Eva para que Adão não ficasse só, porque Ele entendia, o homem precisa de relacionamento. Eles precisam estar juntos, eles precisam de alguém para compartilhar. Em Eclesiastes 4, 9 a 12, o pregador diz, melhor serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas como se aquentará? E se alguém prevalecer contra os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então nós não temos que ficar aqui pensando, como que eu vou fazer isso sozinho? Não. Como eu vou envolver a igreja nisso? Como eu vou envolver os meus irmãos nisso?
Como eu vou envolver a minha esposa nisso? Como eu vou envolver o meu esposo? Como eu vou envolver o meu namorado? Como eu vou envolver o meu noivo, minha noiva? Então, antes de a gente pensar só em comprar, comece a pensar, eu não posso andar só. Ele aceita conselhos. Irmãos, tem tantos líderes que erram por não aceitarem conselhos. As pessoas quebram a cara e às vezes você vai orientar, você fala assim, então, mas eu sou seu líder, o que você está querendo me falar? Peraí, de liderado não vem nada bom, não? Moisés estava lá com o povo de Deus, dirigindo o povo de Deus, tudo eu faço, tudo eu aconteço, eu que julgo tudo, eu que levo o povo para lá, eu que ouço a voz de Deus, vamos. De repente chega Jetro, seu sogro, e fala assim, Moisés, você já pensou em fazer uma coisa diferente? Moisés poderia olhar e falar assim, quem é você? Eu que sou o homem de Deus aqui, filho. Deus falou com você, cara a cara? Falou? Falou comigo. Deus colocou você para pegar um cajado, transformar em cobra, depois pegou de novo, voltou cajado? Foi comigo. E agora você vem querer dar conselho para mim, Jetro? Que isso? Aí Jetro falou, seria melhor se você juntasse turmas de 100, de 50, de 10, ficaria mais leve para você. Aí, lembrando lá, né? Porque essa cruz toda não é a sua é liderar o povo. Moisés olha e fala assim, poxa, você é sábio, viu? Eu vou ouvir o seu conselho. Com toda a experiência que ele teve com Deus, ele foi humilde o suficiente para entender, o seu conceito é válido. E muitos de nós não queremos conselhos de ninguém, porque a gente fala assim, eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer. O vocacionado, ele sabe que não sabe tudo. Provérbios 14, 8. Bom, todos conseguem enxergar ali? Então, vamos ler juntos ali aquele versículo, que eu achei muito interessante. Estava lendo um livro de Provérbios esse mês de janeiro, aí peguei aquilo, só que eu comecei a ler na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, eu falei, poxa, eu jamais interpretaria dessa forma. Então, eu gostaria que vocês lessem junto comigo. No 3. 1, 2, 3. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Percebe a diferença? Às vezes a gente está fazendo, eu sei o que fazer. Sabe nada. E um princípio que nós temos que ter é exatamente isso, eu sou limitado. Tem coisas que eu não sei fazer e eu vou precisar de ajuda de alguém. Tem coisas que eu não vou conseguir sozinho e é o outro que vai me ajudar a tomar a decisão certa. E às vezes a gente fica como um tolo, a gente fica achando que sabe o que faz, mas a gente não sabe fazer nada. Próximo. Isso, buscar conhecimento e sabedoria. Mais um. E escolhe a que e a quem seguir. Então, quer um conselho? Busque sabedoria, busque o conhecimento. E como foi completado aqui, busque o Espírito Santo para que ele te dê sabedoria, para que ele te dê direcionamento. Ok? E nós temos aqui, nessa escolha a quem seguir, Roboão, né, o filho de Salomão, quando o reino foi dividido, Roboão chama os seus liderados e fala assim, eu tive o povo veio me cobrar para que eu diminua o imposto, para que eu seja mais leve e tal. O que vocês acham? Chega no povo e fala que você vai ser mais pesado do que seu pai. Ele foi ouvir os amigos dele, os camaradas. Aí ele foi ouvir os mais velhos. Não faz isso. Faz o que o povo está pedindo. E você vai ter um reino de glória aí. Não, eu vou ouvir os meus amigos, que eles são mais legais. Então, tome cuidado quem você escolhe para seguir e o que você segue, né, no Instagram, na moda, em tantas coisas aí. Próximo. Está acabando, tá, irmãos? Calma aí. Ele tem responsabilidade sobre as suas escolhas. Tem muita gente, não pouca gente, que toma as decisões, escolhe, e quando vem a decisão, eu fiz porque ele falou. Eu fiz porque ela falou.
tenha responsabilidade sobre aquilo que você escolhe. Ele é um exemplo a ser seguido. Ele sabe que a missão está acima dos seus desejos. Ele percebe que sua vocação é melhorar a vida de alguém e não para benefício próprio. Ele faz discípulos, que hoje é um dos nossos maiores desafios, as pessoas fazerem discípulos. E ele deixa um legado. O que é isso, deixar um legado? É fazer algo que outras gerações vão olhar e falar assim, poxa, ele fez um trabalho excepcional. Aí foram algumas pessoas, alguns vocacionados foram citados aqui, mas eu quero repetir isso. Na Bíblia nós temos Elias, nós temos Davi, né, que foi vocacionado para ser o melhor rei que Israel já teve. Salomão, que foi vocacionado a erguer um templo e reinar com sabedoria. Neemias é incrível a história de Neemias, porque ele não recebeu uma profecia, ele não recebeu uma visão, falando, Neemias, você vai ter que reconstruir os muros de Jerusalém. Ele se sentiu vocacionado por si só a fazer isso. Paulo, que foi vocacionado a pregar aos gentios, né? E depois nós vamos ver aqui algumas pessoas que fizeram história, que é do nosso conhecimento. Ali está a figura de Martinho Lutero, que se não fosse Martinho Lutero e outros reformadores, nós não viveríamos o protestantismo, nós não teríamos sido livres, de certa forma, dos dogmas da Igreja Católica e de algumas coisas que muitas igrejas, infelizmente, pendem a voltar a isso. Como assim? Quando dão valores a ídolos humanos, quando dão valores a coisas dentro das igrejas, eles estão querendo voltar ao que era antes. Ali nós vemos William Seymour, né, quem conhece a história da rua Azusa sabe do avivamento que foi trazido através desse homem pregador que se sentiu também vocacionado por Deus. Martin Luther King Jr., que foi um representante dos negros nos Estados Unidos, que fez uma diferença e também era um pastor batista. Próximo. E Billy Graham, que a maioria dos nossos irmãos também conhece, o maior evangelista do século XX, aí, né? E também do século XXI, que ainda não se levantou ninguém desde que ele se foi. E para aqueles que conhecem um pouco também, Joyce Meyer, que tem uma excelente história de vida e que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas no mundo. Deus tomou para si, nessa semana, essa mulher que também fez uma grande diferença no mundo cristão, Ludmila Ferber, que com certeza deixou um legado. Uma mulher que não tinha vergonha do nome de Deus, onde ela ia, ela falava de Deus e adorava de uma forma assim excepcional. E o missionário Manuel de Mello, fundador do Brasil para Cristo, né? Mais um. E por que não você? E por que não você? O seu chamado, ele vai além de fronteiras, sabia? Foi muito bem falado pelo pastor Fábio aqui, que às vezes a gente pensa que uma pessoa só é muito pouco, o nosso chamado é muito pouco, a nossa vocação é muito pouca, e a gente começa a colocar preceitos, colocar dificuldades, porque a gente fala assim, é tão pouco que não vale nem fazer, como aquele que recebeu um talento. É tão pouco que é melhor enterrar. É tão pouco que não vou nem ir atrás para produzir nada, eu prefiro enterrar e deixa como está. Mas, quando nós granjeamos os talentos, ele se multiplica. E, às vezes, mesmo sem a gente enxergar, ele começa a dar vida a uma vocação que você mesmo não imaginava que fosse acontecer. Amém? E, é claro, não poderia falar do Todo-Poderoso, né, do nosso Mestre Jesus. E ele deixa, eu tomei aqui esse texto de Filipenses 2, do 5 ao 11, porque é o exemplo de vocação que nós temos que ter. Nós não devemos ter a vocação pensando assim, eu preciso ser melhor que o outro. Eu não tenho que ter a vocação pensando assim, o meu chamado é melhor do que o outro. Não. E assim como Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Pode passar. Deus te criou para isso, para se relacionar, para fazer a diferença, para assumir responsabilidades, para transpor barreiras, para ser um campeão, para liderar. Pode passar mais um. E sabe por que Ele te convocou? Sabe por que Ele te vocacionou? Porque você é único, você é insubstituível, você é especial, você é extraordinário aos olhos de Deus. Nós podemos olhar, às vezes, para o nosso passado e pensar, eu fui ruim, eu fui mal, eu fui um marginalizado, mas o Senhor olha para você como alguém único. Não, tem que ser você. O Senhor, mas chama o outro porque ele é mais bonito. Não, você é insubstituível, foi você que eu escolhi, foi você que eu chamei, foi você que eu vocacionei. Pare de dar desculpas, porque você é uma pessoa especial e extraordinária nas mãos de Deus. E Ele te chamou para fazer coisas grandes, para transpor barreiras, para ir além do que você pensa que você pode ir. É para isso que Ele te convocou. Talvez, volta. E essa frase eu achei muito interessante. Talvez você não seja digno, mas é insubstituível. Deus o criou exatamente da maneira que queria que você fosse. E Ele o ama como você é. Pode passar. Glória a Deus. Lembra que nós falamos sobre esse versículo no começo? Lembra que nós falamos sobre isso no começo? E agora, para encerrar. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Eu li aqui, parte de João 16:33, tenham um bom ânimo. Né? E é isso que o Senhor quer. Ele não quer apenas que nós tenhamos ânimo, Ele quer que nós tenhamos bom ânimo. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Que coisas? Acusações, que aí você vai ver no texto. Acusações, ovelhas indo ao matadouro. Em que somos mais do que vencedores? Por meio daquele que nos amou. Por quem? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, isso é a nossa base. Então, nada pode nos separar do amor de Deus, porque nós estamos estruturados no amor de Deus. Então, não deixe que nada tire a sua vocação, não deixe que nada apague a chama que Deus acendeu no seu coração, mas avance para aquilo que Ele quer que você faça. Amém? Então, irmãos, aqui eu encerro, pode passar, com 1 Timóteo 4:14a. Não desprezes o dom que há em ti. Dom é um presente. Deus colocou, enxertou um presente em você. Então faça com que vale a pena esse presente. Tá bom? Eu vou pedir para que você curve a sua fronte, nós vamos orar. E quem sabe você tem alguma coisa que tem no seu coração que tem te incomodado e você tem tido dúvida daquilo que Deus quer para a sua vida. Assim como cada um tem a sua vocação, eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui, trouxe também o pastor Fábio, e criou esse tempo, porque esse tempo foi criado por Deus, para que nós pudéssemos estar aqui aprendendo. Né? E a nossa vocação, ela tem que ter efeito, ela tem que evoluir, ela tem que crescer, ela tem que frutificar. Então, se tem algo em você que ainda está impedindo você de avançar na sua vocação, eu quero que você coloque isso diante de Deus hoje. Coloque isso diante de Deus hoje, porque o Senhor quer curar feridas, o Senhor quer curar remorsos, o Senhor quer fazer algo diferente na sua vida. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Pense sempre que Deus tem algo melhor reservado para você. Nós vamos orar e você vai refletindo sobre essa canção também. Deus, nós te adoramos, nós te agradecemos por esse tempo.
um tempo de bênção, um tempo de vitória. Mesmo vivendo em meio à pandemia, mesmo vivendo em meio a tantas coisas difíceis, Senhor. Senhor, esse povo está aqui para aprender de Ti, tem sede de Ti. Eles querem ver mudanças, nós queremos ver mudanças, Senhor. Oh Deus, e talvez tantas coisas tenham aparecido para nos travar. Muitas coisas têm trazido desespero. Tem nos feito, Senhor, desistir, voltar atrás, olhar lá atrás e falar, eu tenho que retroceder. Deus, mas o Senhor preparou esse tempo para que os Teus filhos possam levantar as suas cabeças, Senhor, e se levantar como valentes do Senhor, se levantar como homens e mulheres vocacionados, homens e mulheres que querem fazer a diferença onde eles estiverem, homens e mulheres, Senhor, que querem avançar, fazer desse bairro um celeiro de evangelismo, fazer dessa cidade um celeiro de evangelismo, fazer, Senhor, desse estado, dessa nação, um lugar onde o Senhor habita. Oh Deus, em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor abra as portas do céu sobre esses líderes que estão aqui, Senhor. Deus, que haja cura, Deus, de remorsos. Oh Deus, tudo que o inimigo tem lançado contra a vida deles, fazendo com que eles desistissem, ou que fizesse com que eles se sentissem menores, Senhor, do que outros. Deus, que eles tenham em mente que o Senhor tem algo especial para eles, porque cada um de nós somos especiais. Senhor, continue abençoando o anjo dessa igreja, capacitando para que ele possa, Senhor, levar, indicar, oh Deus, direcionar os líderes dessa casa de oração, para que façam algo maravilhoso para o Teu reino. Deus, que eles não sejam paralisados pelas obras do mundo, nem pelas obras do maligno, mas que eles possam, Senhor, se desvencilhar de tudo aquilo que os tem prendido, e que eles possam viver a Tua glória, que eles possam viver a Tua unção, e que nós possamos viver o avivamento que o Senhor tem, através dos líderes, Senhor, do Teu povo, em nome de Jesus. Que legados comecem a ser construídos, Deus, oh Deus, e que nós possamos ver lá na frente os frutos dessas palestras, desses eventos, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, crendo em nome de Jesus, e nós te aplaudimos, porque o Senhor merece a honra, o louvor e a glória. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, Deus, bendito seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Aí, glória a Deus. Graças a paz, igreja. Irmãos, antes de compartilhar aquilo que está queimando no meu coração, tira a máscara, né? Vocês gostaram? Glória a Deus. Agradecer ao pastor Fábio, ao pastor Gilson, que aceitaram esse convite, né? O pastor Márcio, a pastora Miriam, que deram liberdade para a gente desenvolver esse projeto que Deus ardeu nos nossos corações. E, assim, essa conferência, ela, na verdade, vem para lançar alicerce, bases, para os próximos 3 encontros que nós teremos durante esse ano. Então, se vocês gostaram da conferência, já anotem aí. O próximo encontro ele vai ser no dia 24 de abril, às 8 horas da manhã. A gente vai divulgar, irmãos, vai chegar até vocês, mas anotem aí para vocês não marcarem nada nesse dia. E o segundo encontro, ele vai ser no dia 31 de julho. E o último encontro, ele vai ser no dia 30 de outubro. Amém? Então, anota aí, não agenda nada, domingo de manhã, 8 horas, vem aqui passar com a gente, se relacionar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, na verdade, eu e Diego, essa noite a gente não dormiu. Queimava tanto no nosso coração, deu 3h20 nada. E eu falei, meu Deus, eu vou levantar 4h30. E o nosso coração ardendo. E eu quero compartilhar com vocês, para complementar, e assim testemunhar o que os pastores trouxeram aqui já, falando de vocação. Nós sabemos que pessoas feridas, machucadas, elas ferem, né? Mas pessoas curadas, elas curam. Amém? E essa é a vocação. Os vocacionados, eles têm isso. Eles foram curados por Deus. E agora eles curam. Glória a Deus. E eu quero trazer, assim, um testemunho meu
da vocação que o Senhor me preparou, que o Senhor, na verdade, me trouxe uma convicção tão clara. Para os membros daqui, a última vez que o presbítero Diego pregou, Deus falou tão forte comigo a respeito daquilo que é a vocação, o chamado que ele preparou, o propósito dele, que está sendo concretizado agora na minha vida. E eu me converti aos 15 anos. E desde os 15 anos eu sempre quis ser conselheira tutelar. Cresci, fiz serviço social querendo ser conselheira tutelar. Sempre quis, meta de vida. E por que esse desejo tão grande? Eu vivenciei na infância e na adolescência diversos tipos de violência, mas o Senhor me curou. O Senhor curou a minha alma. O Senhor curou a minha mente. E o Senhor me renovou. Então, naquele momento, enquanto eu não tive ninguém entre mim e a violência, hoje, como conselheira tutelar, eu sou alguém no meio da violência e a criança. Aleluia! Só Deus pode fazer isso, irmãos. Só Deus pode fazer isso. E é tão forte que, no dia que eu tomei posse no Conselho Tutelar de Brás Cubas, estava lá o meu prontuário. O prontuário com o meu nome. Eu fui lá, abri o armário, peguei o prontuário, estava escrito Caroline dos Santos de Mello. Coração, mega emoção. Eu peguei aquele prontuário, levei para minha sala, sentei na minha cadeira de conselheira tutelar, coloquei o prontuário em cima da minha mesa e olhei para a cadeira que estava na minha frente, vazia. E eu falei, Carol, lembra que você estava sentada ali com 15 anos, as perninhas balançando, chorando, não sabia para onde ir? Olha o que Deus fez. Irmãos, Deus, Ele cura as nossas feridas para que a gente possa curar outras pessoas. Amém? Se você tem dúvida da sua vocação, que a partir de hoje, assim como o Senhor ministrou na minha vida, no dia que o Diego estava pregando aqui, que a partir de hoje você venha passar a ter convicção. Tudo que você viveu até hoje, todos os detalhes, as experiências, elas te construíram para a vocação que o Senhor tem na sua vida. Amém? No dia que o Diego estava pregando aqui, o Senhor quebrantou meu coração e começou a falar comigo. Não era o tema que o Diego estava pregando. E o Senhor começou a falar comigo. E Ele me trouxe à memória quando Agar pega Ismael e coloca em um canto, debaixo de uma árvore, e se afasta, esperando que aquela criança morra. E aí Deus escuta o choro da criança e manda o anjo lá, e o anjo fala para ela, olha, eu ouvi o choro da criança. Se anima aí, porque vocês não vão morrer. Eu ouvi o choro da criança. Deus me trouxe à memória. E eu lembrei que quando eu tinha 15 anos, desde quando eu me converti, eu orava e falava, Deus, que o meu coração arda por aquilo que arde o coração do Senhor. E Deus me falou ali, durante a pregação do Diego, eu ouço o choro das crianças. Então, hoje, Ele faz o meu coração arder, essa vocação, porque Ele ouve o choro das crianças. Assim como Ele ouviu o meu choro quando eu era criança. Deus ouve o choro das crianças. E Ele me alinhou ao propósito dEle, porque eu orei, Senhor, que o meu coração arda por aquilo que arde o seu coração. Que eu esteja no centro do teu propósito, porque eu sei que o propósito é do Senhor. Amém? Então, é só para testemunhar mesmo que está ardendo no meu coração, para mostrar um exemplo vivo. Amém? Daquilo que é a vocação do Senhor, daquilo que Deus pode fazer através da sua vida como vocacionado. Amém? Glória a Deus. E um vale-compra de uma caneca, que são pessoas aqui da nossa igreja que produzem, tá? Eu já tirei aqui 2 números, a pastora Miriam já tirou um número, e o pastor Gilson também já tirou um número. E vocês olhem aí, vê se vocês são os contemplados. Amém? O primeiro é a camiseta, tá, Silas? Olha aí quem for tirar. O número é 28. Glória a Deus, ó, ele foi o primeiro a chegar, hein, gente? Olha como Deus honra. Glória a Deus. Daqui a pouco você fala com ele lá, tá bom? E a caneca, gente, a Daia não pôde estar, tá bom?
Eu vou anotar o telefone da pessoa que foi contemplada. Opa! E agora? A caneca. Pode ser a caneca? 28? Ô, Senhor Jesus. Ai, meu Deus. 28. É minha letra. Tá bom, eu te dou de presente uma camiseta de aniversário de casamento. Agora a gente vai para o sorteio da caneca. Tá bom? E o número é 45. 45. Será que foi embora? Vamos tirar outro? Rapidinho, só para a gente... Tira aqui, Kátia. Você tem outro? Eu te dou outro presente, irmão, não tem problema. Eu te dou outro presente, não tem problema. Depois a gente conversa. Amém. Glória a Deus. Vamos resolver tudo no presente, irmãos. O número é 69. Caramba! Não também? Não? Beleza. Vamos lá no outro, então. Vamos pegar outro. Pega aqui, Grace, outro. Ai, que susto. Pensei que já estava me dando presente. Não, já pega outro número aí. É 51, meu. É 51 o seu? 40. Ô, glória, aleluia. Kátia, depois a gente conversa, tá bom? Eu te passo contato lá da Dai. Pastor, palavra com o Senhor para encerrar, amém? E agradeço, gente, vocês que puderam estar aqui. Creio que foi de grande valia, né, a nossa manhã aqui com o Senhor, aprendendo e ainda mais amadurecendo, né, o chamado de Deus para cada um de nós. Amém? Obrigado. Paz do Senhor, irmãos. Quero agradecer ao pastor Fábio Júlio, pastor Gilson, também o nosso mestre ali, pastor Pedro Tomé. Aquele ali também é muito sábio, pastor Gilson. Aquele ali tem muitos a nos ensinar aqui. Quero convidar o casal de novo. Fica aqui, por favor. Toda hora que a Carol falava, o Diego pregou, é um casal. Irmãos, esse jovem aqui, nós o consagramos aqui na igreja como diácono e agora nós o consagramos como presbítero aqui na igreja do Senhor. É um amante da palavra de Deus. Esse menino ama a palavra de Deus. Todos os dias nos status dele, você vê Bíblia. Ele ama a palavra de Deus. Né? Então, quero agradecer, tá, Diego? Né? Quando ele falou do projeto, vamos para cima, então demos todo o suporte e toda a liberdade para ele. Né? Nunca. O não faz parte, só que não teve não, né, Diego? Não teve o não, graças a Deus. Ocorreu, parabéns, tá bom? Você, Carol, lindo seu testemunho, Carol. Tudo que o Senhor tem feito na tua vida será tudo para a glória dele. Mas, na verdade, esse testemunho que você falou é a glória dele manifestada em você. Tá bom? Deus abençoe, tá? Amamos vocês. Queridos irmãos, quero agradecer mais uma vez, né, a todos que participaram, né, desta manhã tão maravilhosa dos vocacionados. Como é gostoso nós sermos chamados por Deus. Que privilégio, como o apóstolo Pedro fala, que privilégio quando você sofre por amor ao Evangelho. Que privilégio também é quando nós fazemos a diferença, né, no mundo corporativo, como o nosso pastor falou. Essa semana tive um testemunho tão lindo, Leandro, da minha filha. A minha filha ela é professora de 2 prefeituras municipais. E as 2, onde ela trabalha, não querem que ela saia de lá. Eu falei, filha, tudo que você for fazer, faça como estiver fazendo para o Senhor. Através das suas atitudes, através do seu profissionalismo, a glória de Deus também é manifestada. E hoje, né, nós iremos encerrar no culto à noite os 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Hoje nós estaremos orando para o mês de dezembro. A nossa pregadora está aqui. Percebo que ela está cheia da graça de Deus, que é a nossa irmã Giovana. Estamos orando por ela. Né? Giovana é uma dos pilares aqui da nossa igreja. Também estaremos hoje orando, consagrando, ungindo todos os profissionais. Temos também, pastores, aqui pessoas que se formaram na nossa igreja, fisioterapeuta, pedagogia, enfermeira padrão, pedagogia, né? E temos também outras pessoas que se formaram. Giovana, quando o pastor estava orando, eu via você, assim, porque você vai pregar, eu via você como você é uma podóloga, eu via você cuidando dos pés das pessoas, da unha das pessoas.
E ali, quando você estava fazendo aquilo, eu vi assim, tudo que eu estou fazendo, eu estou todo arrepiado aqui, eu estou fazendo também como estivesse fazendo para o Senhor, cuidando das pessoas. E cuidando das pessoas também é uma manifestação da glória de Deus. Irmãos, você que é um profissional na tua empresa, tudo que você for fazer, como nossos pastores que falaram, não faça só para dinheiro, para o teu sustento, não. Através do seu bom profissionalismo, você também está manifestando a glória de Deus. Você está falando da bondade de Deus. Eu fecho essa conferência. Paulo também nos ensina em Colossenses capítulo 3, versículo 23. É um versículo chave aqui para nós aqui. Pega essa aí, meu irmão. Tudo que vocês fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não para os homens. Laine, quando você estiver lá, Helene, cuidando lá, como uma enfermeira padrão, que você é chefe agora, cuida das pessoas, como estivesse fazendo não só para Ele, mas fazendo para o Senhor também. Amém, queridos irmãos? Vamos dar uma salva de palma ao Senhor. Vamos todos se colocar de pé, por gentileza. Quero convidar aqui o nosso mestre também, pastor Pedro Tomé, para orar por nós. Quero agradecer a todos os pastores, dirigentes de igreja, líderes de igreja. Nós íamos orar por todos os nossos líderes da nossa igreja, mas nós iremos fazer hoje, tá, Giovana? Giovana, fisioterapeuta, não é isso? Hoje estaremos orando por você, ungindo todo. Gabi também vai se formar esse ano, né, Gabi? Oh, glória a Deus, irmão, essa igreja é uma igreja abençoada, irmãos. Todas as igrejas são abençoadas, mas essa igreja aqui, que nós lideramos, como Deus tem cuidado do teu povo. Deus tem cuidado da tua igreja. Pastor Pedro, por favor, irmão. Pastor. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, pois fomos escolhidos para estar nesta manhã, ouvimos, Senhor, o teu chamado e pudemos assim atender na graça do teu Santo Espírito. Que toda a palavra, Senhor, todo o ensino que foi ministrado, caia como semente em corações férteis que possam produzir frutos para a glória do teu nome. Sela em nossos corações, sela em nossas vidas todo o ensino que recebemos, abençoando teus filhos, teus servos que assim o fizeram e ministrar aos nossos corações pelo teu Santo Espírito. Assim é que eu oro, Pai, agradecido a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Amém, queridos. Está encerrada a primeira conferência de 2022. Olhe para o teu irmão, mas não toque nele e fala assim, ô irmão, posso almoçar na tua casa aí? Fala aí para ele. Hein, posso almoçar na tua casa hoje aí? Porque na minha não tem nada, irmãos. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima, se assim o Senhor Deus nos permitir. Vamos na paz do Senhor. Obrigado ao pessoal da comunicação. Deus abençoe todos aí, tá bom? Da mídia. Deus abençoe em nome de Jesus.